Cora, Rona, e de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Ai, de alguém que, graças a Deus, é otimista. Um otimista a respeito do impacto da inteligência artificial no mundo. Quer ouvir? Vem. Cora, daqueles nomes que eu bato o olho, eu reconheço. Mas não é assim, Não. sair falando de improviso como se eu estivesse falando do Zé. Shamat Palihapitiya. Não, peraí. Shamat Palihapitiya. É engraçado, porque você descreveu muito bem. A gente vê por escrito e a gente diz, vamos lá. Até porque o que ele diz sempre é muito interessante, tem sempre uma... Mas eu não estou habituado a Mas falar nomes indianos assim. Você está mais do que eu. Eu tô. É. Não, no outro dia eu estava numa discussão literária com alguém e eu falei do Abdul Razak Gurnah. Me deu um orgulho isso, porque eu não só sei o nome, como eu sei escrever. Né? Ele não é indiano, mas é um daqueles nomes que você... Sim, evidentemente, mas não é um nome... Pior que é um nome indo-europeu, né? Mas é bem lá atrás, a proximidade com nossas O línguas Abdul latinas. Razak Gurnah, não, Abdul Razak Gurnah é... Gente, ele é africano, ele é de Madagascar. Não, mas eu estou falando do Shamat Palihapitiya. Shamat Palihapitiya. Bem... Que é um investidor canadense super importante, uma das figuras do Vale do Silício, que... Por que investidores são interessantes? De um tempo para cá, de uns 20 anos para cá, começou a ficar comum a gente ler não só análise de jornalistas, né, de pessoas especializadas em tecnologia, como também as análises de investidores. E se você parar para pensar, faz todo sentido. Porque o sujeito que vive de ganhar dinheiro investindo em startup, ele tem que ter na cabeça dele uma tese a respeito de o que o futuro é. Para onde que o mercado de tecnologia está indo. Porque, afinal de contas, ele vive de apostar nessa tese. O rico dinheirinho dele. É isso. Você está lá, tem um bando de gente com uma startup na cabeça, batendo a sua porta, e você tem que ter essa tese. Porque aí você vê aquela ideia, aquele produto, e entende se aquele produto tem encaixe na sua tese de para onde você acha que o futuro está indo ou não. E onde que o Palihapitiya... Chama ele Shamat, que é como todo mundo Shamat. se refere, né? Onde que o Shamat E esse T não é mudo, ele é pronunciado. Shamat? Shamat. 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 Eu acho, aqui, eu estou falando, mas eu não sei. Você tem mais intimidade com o mundo da Índia, inclusive por ter ido, Sim, talvez. do que eu. Então, embora eu seja casado com uma professora de yoga que tem um monte dessas palavras indo Mas olha, na cabeça, mas não necessariamente a gente aprende. Bem, Mas, enfim, é como eu ouço as pessoas se referirem a ele. qual é a tese dele? Ele escreveu um ensaio. Se referindo a um ensaio do Marc Andreessen, outro desses gigantes de investimento, aliás, o criador do primeiro browser, né? Foi. Do Inesquecível. Mosaic. Já não é aquele garoto do início dos anos 90 faz muito tempo, né? Mas é um cara que foi para o Vale do Silício quando a internet gráfica estava explodindo. Lá ficou e virou um investidor. Não, ele fez a internet gráfica explodir. Isso. Ele inventou. Havia a possibilidade daquilo, mas
Não havia a ideia de O cara que É. fez o primeiro browser para você navegar numa web graficamente com mouse e tal, foi ele. E o Andreessen escreveu esse ensaio alguns anos atrás, Software is Eating the World. Né? Os programas de computador vão comer o mundo, no sentido de que a tese dele essencialmente era de que todas as empresas seriam organizadas ao redor de software. E é exatamente o que aconteceu. Né? Eu traduziria como estão ganhando o mundo. Pode ser. Quando você diz they're eating the world, eu fui literal demais, né? Estão ganhando o mundo, na verdade. Está jantando o mundo. Jantando o mundo, também. Isso, né? perfeito. Então, o que o Shalat traz? Se referindo a isso, ele está dizendo, olha, agora é a vez da inteligência artificial. E ele propõe alguns princípios. Ele diz, olha, o que está acontecendo aqui? É interessante que ele faz uma comparação com o momento da explosão da internet e depois com o momento da explosão dos smartphones. Ele pega uma lição diferente de cada uma dessas explosões. Primeiro, a explosão da internet. O que ele se vira e fala, o que foi aquilo? Aquilo foi toda a informação do mundo, de repente, estava à sua disposição. E o problema porque antes você tinha que pagar por um livro, ou então ia a uma biblioteca e torcer que o livro estivesse naquela biblioteca, ou então você tinha que pagar alguém que tinha aquela informação. Não é trivial. Mas hoje você tem uma caixa de busca, você escreve alguma coisa... Eu vou fazer até um parênteses. O mundo era profundamente desigual em termos de informação. Por acesso à informação. Porque você, em Londres, você tinha o Museu Britânico, você tinha aquela biblioteca maravilhosa, você tinha não sei quantas outras bibliotecas. E, de repente, você tem um menino extraordinariamente talentoso, nascido no interior do Amazonas. Claro. A desigualdade é óbvia, porque aquela isso. pessoa que estava no interior do Amazonas, ou no interior de qualquer outro lugar, que não tivesse uma biblioteca, ela estava afastada das principais fontes de informação. É isso. Mas aí o Shamat se vira e fala, o problema é o seguinte, acesso a muita informação, ou a toda a informação do mundo, te ajuda até um determinado ponto, mas não completamente. Em que sentido? Você até tem a informação sobre todos os sintomas de uma determinada doença, mas tem uma hora ali que quem tem o conhecimento de cura é um médico. Sim, você não sabe botar aqueles... Você sabe que tem os sintomas e daí? E o que isso significa junto? Né? Exatamente. Quer dizer, tem uma hora ali que em cima da informação existe a experiência e o conhecimento específico técnico que sabe aplicar aquela informação. Isso. Que não é a mesma coisa do que ter a informação. Informação ajuda muito, mas saber aplicar, saber compreender o que aquela informação significa e trazer conhecimento dali é um passo a mais que não é todo mundo que tem. E aí tem o outro lado, que é o lado dos smartphones. E o exemplo que ele dá é, olha, o primeiro smartphone, quando apareceu lá, o iPhone, ele era muito caro. Custava em $500, $600, e só uma elite tinha acesso a ele. E você continua com esses smartphones de ponta muito caros. Mas o que aconteceu 15 anos depois? O que aconteceu foi muito simples. Enquanto você continua tendo aqueles muito caros, você tem um smartphone que custa $50 em qualquer lugar do mundo. A tecnologia desce. É isso. Né? Mas toda a tecnologia começa assim. Os primeiros automóveis eram caríssimos, embora o Ford veio com aquela ideia de produzir... Mas décadas depois. Pois é, mas os primeiros eram aquela coisa de milionário. E depois aquilo vai... Porque começa a ter escala, começa a ficar mais barato. É isso. Então, ele pega essas duas comparações e fala, olha, você tem essa coisa aqui da popularização da internet, que é a distribuição de conhecimento, de informação. E você tem essa coisa aqui do preço do smartphone.
Aí ele prevê que as duas coisas vão acontecer com inteligência artificial. Por um lado, você vai ter uma superdistribuição, só que agora não é apenas a distribuição de conhecimento, de informação. É a informação junto com o conhecimento que o médico tem, que o engenheiro tem. Ou seja, o que você faz com aquela informação. Aí as pessoas se viram, mas é muito caro, os modelos de ponta são muito caros. E ele se vira e fala, é verdade, mas duas coisas estão acontecendo. Uma, estão se fazendo muito mais parques de servidores. E outra, os modelos estão ficando cada vez mais enxutos. Eles melhoram e usam menos energia e usam menos água para rodar. Então, a tese dele é que o que vai começar a acontecer é que a gente vai ter muito mais inteligência e conhecimento distribuído. Muito mais gente vai ter acesso a conhecimento com a inteligência necessária para aplicar aquele conhecimento nas mãos. E aí ele arremata, eu acho que com muita elegância, Cora, que é nesse desenho do que é o futuro próximo que ele está propondo, que é o seguinte. Aí algumas pessoas estão dizendo, isso vai ferrar com o médico, isso vai ferrar com o advogado, isso vai ferrar com os profissionais que têm o conhecimento. E ele se vira e fala, não é verdade. Por quê? Por duas razões. Primeiro, quando você tem uma explosão de um determinado recurso, não é como se, de repente, aquele recurso fica tão barato que ninguém mais precisa. Na verdade, você começa a inventar outros usos para aquele recurso. Coisas novas começam a surgir e você usa aquela fartura. E como vão ter muito mais usos para a fartura de conhecimento, você, na verdade, vai ter uma valorização maior das pessoas que têm o conhecimento, porque vão ser as pessoas que mais rapidamente vão saber aplicar o conhecimento, que vão fazer as perguntas mais difíceis, que vão ter as ideias mais originais. Então, você vai conseguir produzir muito mais, você vai ter, enfim, ele prevê um mundo essencialmente que vai ficar consideravelmente mais rico por uma explosão de acesso a conhecimento. Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. A gente, quando eu digo a gente, não digo necessariamente nós dois, mas eu digo o mundo em geral, está vendo muito os fatores negativos da IA e não está vendo os positivos. Virou uma coisa de pânico geral. Com algumas razões, mas a questão é a seguinte, nunca houve uma ferramenta tão... Vou dizer uma palavra que eu odeio, mas às vezes as palavras são necessárias. Nunca houve uma ferramenta tão empoderadora. Que coisa horrível, desculpem, gente. Quanto o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Claude, enfim. Porque você veja uma coisa, antigamente, para você fazer um filme, você tinha que ter acesso a um estúdio. Voltamos àquele menino que nasceu no interior da Amazônia. Então, você tem um talento extraordinário para cinema, para expressão audiovisual, mas você só ia realizar isso se você fosse para um estúdio, você teria que mudar de cidade, você teria que ter alguém que te apresentasse a alguém dentro de um estúdio. Como é que você comanda uma produção desse tamanho? Enfim, era uma coisa restrita a muito pouca gente. Hoje, qualquer garoto na internet faz um vídeo. Então, você liberou um aspecto da criatividade que até aquele momento estava trancado. Você tinha meia dúzia de grandes diretores ou de produtores, mas era o topo do topo do topo do topo de uma cadeia que não atingia ninguém. Eu pessoalmente tenho experiência de desenhar. Eu não sei desenhar, eu desenho muito mal. E eu tenho me realizado com pequenos desenhos do ChatGPT para ilustrar o Facebook. Não é nada importante, mas me deu uma ferramenta a mais. Faz diferença para o meu filho? Não faz diferença nenhuma, mas me dá uma capacidade que eu não tinha.
Agora você imagina, pessoas para quem essa capacidade faz diferença, que encontram ali uma ferramenta de trabalho, uma forma de ganhar a vida. Cartazinhos para microempreendedores, para pequenos, todo mundo é capaz de fazer. E aí você vai dizer, mas então estão deixando de pagar as pessoas que faziam os microcartazinhos. Não, estão deixando de fazer microcartazinhos horrorosos, pedindo ao sobrinho, à sobrinha que tem talento para fazer, e ficando pouco competitivos diante do pessoal que tem o cartazinho melhor, em suma. Eu acho que algumas profissões vão desaparecer e que outras vão surgir. Eu tendo a ser um otimista. Eu tendo a ser um otimista. Eu acho que a gente vai passar, sim, por uma transformação do mundo. E eu acho que países como o Brasil, na verdade, têm muito a ganhar, porque a gente tem a possibilidade, o grande drama da economia brasileira é a baixa produtividade do brasileiro. E é uma coisa curiosa esse conceito econômico da produtividade, quando você fala, o brasileiro é muito pouco produtivo, algumas pessoas ouvem isso e o que elas entendem é o seguinte: você está chamando a gente preguiçoso? Você está dizendo que a gente não tem vontade de trabalhar, entendeu? Porque a gente fica enrolando e tudo mais. E, na verdade, não é isso que o conceito econômico de produtividade está medindo. O que ele está dizendo é o seguinte: você trabalha pra cacete durante muitas horas. Ao final daquelas 5 horas de trabalho, você produziu, em termos de riqueza, menos do que um norueguês produz. E por que você produziu menos do que um norueguês produz? Tem uma série de razões. Menos anos de educação, menor qualidade de educação, menor infraestrutura do país. Você vai somando esses elementos todos, as possibilidades de um brasileiro produzir tanta riqueza por hora de trabalho quanto um norueguês são muito menores por conta daquilo que o país entrega. O país Noruega entrega para o norueguês, o país Brasil entrega para o brasileiro. Entrega estradas piores, telecomunicações piores, dificulta acesso a equipamento, dá menos anos de ensino, dá um ensino de qualidade menor, alimenta menos, dá menos afeto quando criança por parte dos pais. Você vai somando essas coisas todas. Então, não é uma coisa assim, o brasileiro é preguiçoso. Não. O brasileiro tem menos condições, dado o que o país oferece, de produzir riqueza. Isso aqui, para um país como o Brasil, que é esse país de renda média, que não é um país pobre, não é um país rico, isso é uma bênção. E repara que nós temos a língua portuguesa, que é nossa. E acho que o ponto da inteligência artificial aqui é o país investir pesadamente nisso, de ter uma tecnologia. Não precisa recriar a roda, mas nós temos leis, nós temos romances, nós temos N coisas. Agricultura, o que você quiser, todo o ramo do conhecimento brasileiro é peculiar ao Brasil, está em português. Então vamos pegar inteligências artificiais que trabalhem com isso. E não pegar inteligências artificiais de fora, genéricas, em que a coisa portuguesa ou brasileira vai ter A gente ainda precisa desenvolver esse modelo treinar em português, né? Mas isso. Vamos começar a treinar modelos em português. A Prefeitura do Rio, aliás, já andou treinando um modelo, né? Eu acho que a gente está perdendo muito tempo aqui no Brasil discutindo a IA. O que pode, não pode, isso vai ser um desastre. E está se pensando pouco por onde o Brasil pode caminhar. A gente já tinha que estar alerta para isso e tinha que estar com um caminho definido há bastante tempo. A gente ainda tem essa coisa, né, Cora, de... Isso é que é o diabo, né? O preço de equipamento, a teimosia de comprar
de cobrar imposto alto para entrada de equipamento. Tudo, é terrível. Então, o fato de o computador ser caro demais, o fato de o smartphone ser caro demais, isso também faz com que meninos e meninas pobres tenham menos acesso a equipamento de ponta do que de classe média alta e que ricos. E isso é uma desgraça. Pois é. Isso Isso é uma tragédia que nos acompanha desde os tempos da reserva de mercado. É isso, é isso. E eu, olha, não sei mais quantos rios de tinta eu gastei na minha vida escrevendo contra a reserva de mercado. E aí as pessoas às vezes dizem, você com a sua coluna, isso e aquilo. Não faz a menor diferença, gente. Eu, como eu estou dizendo, gastei rios de tinta. Somos dois. Escrevendo sobre isso e não conseguimos mudar absolutamente nada. É um problema de mentalidade de quem está no governo, enfim. É uma tristeza e é um suicídio, é um suicídio tecnológico, cobrar imposto em tecnologia, eu acho. O barato desse ensaio do Shamat ele é otimista. Ele é otimista e me deu um alívio ler alguém otimista. Porque a visão pessimista está... Por toda parte. Virou até ideológica. É claro. Hoje em dia, defender inteligência artificial ou tecnologia está começando a virar uma coisa horrível, fascista, ou sei lá o quê, entendeu? Nem sei qual vai ser o xingamento mais próximo, mas... Cora, temos livro? Ih, menino! E o livro de hoje, ele é do tipo Senta que lá vem história. Olha aqui, A Confissão na Literatura e Outras Confissões Publicáveis. O autor é Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Vou te contar como eu conheci Marcelo Navarro. Conheci Marcelo Navarro quando o meu amigo Zé Paulo, lá do Recife... Zé Paulo Cavalcante. Hoje da Academia Brasileira de Letras. E grande biógrafo do Fernando Pessoa, fez uma biografia extraordinária do Fernando Pessoa. Mas uma pessoa maravilhosa, gênio. Ele disse, olha, eu tenho um amigo aqui que fez uma tradução do Camilleri. Camilleri, você sabe, é aquele autor de policiais que eu amo, André Camilleri, que tem o Comissário Montalbano, e que é impossível, eu já não vou dizer nem de traduzir, de ler, eu não consegui ler aquele italiano, para tu ter uma ideia. E que era isso, ele adora policiais, e eu tinha escrito, na época, um artigo sobre o Camilleri, uma coluna sobre o Camilleri, falando como eu adorava aqueles livros, que coisa maravilhosa que era. Posso dar teu telefone? Eu digo, mas claro, vai ser um prazer e tal. Então, o Marcelo Navarro entrou em contato comigo, era esse camarada lá do Nordeste também, que adora livros policiais e que fez uma tradução absolutamente primorosa do André Camilleri, mas assim, de você ficar, caraca, meu Deus, eles têm um tradutor dessa qualidade escondido por ali. Como assim? E tem certas coisas que são esquisitas, porque o eixo Rio-São Paulo se comunica muito, mas lá no Nordeste tem umas coisas extraordinárias acontecendo que repercutem pouco aqui. Particularmente Recife e Salvador, né? Exatamente, impressionante. São metrópoles extraordinárias. São polos intelectuais há século e meio, né? São. Enfim, e eu fiquei encantada com essa pessoa, e aí conversamos sobre literatura policial, que ele entende tudo de literatura policial, é um fã do Camilleri, assim, mais fã ainda do que eu. E aí, há algum tempo, o Marcelo Navarro me diz, eu estou lançando um livro, queria mandar para você e tal. Aí eu digo, ótimo, manda, vai ser um prazer enorme ler um livro teu. E chegou esse livro em PDF às minhas mãos, com, evidentemente, uma introdução do Zé Paulinho, do Zé Paulo Cavalcante. E aí, o que diz esta introdução? Ela, de repente, termina dizendo: o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas responde agora a essas questões com um grande livro,
revelando quem é e quais são seus caminhos. E eu fiquei pensando, ministro Marcelo Navarro, como assim? E aí eu descobri que o meu amigo, eu sabia que era professor de direito, mas assim, eu tinha uma ideia vaga do que ele fazia profissionalmente, é ministro do STJ, onde responde pelo sobrenome do pai, Ribeiro Dantas, com homenagem ao pai dele, que também foi um Ou seja, jurista. seu amigo Marcelo Navarro é o ministro Ribeiro Dantas. É isso, é isso. E eu fiquei... Isso é uma coisa curiosa, porque a gente aqui no Brasil, a gente conhece os ministros do Supremo como se fosse a escalação da Copa, né? Mas o STJ é enorme. Mas o não, e o STJ é discreto. Sim. A gente conhece muito poucas pessoas do STJ. Ainda são juízes daqueles que você diz quem, como, né? É. Bom, e eu recebi o livro e comecei a ler. Eu sabia que ia ser ótimo, porque ninguém faz uma tradução daquelas, e ninguém tinha aquelas ideias sobre romances policiais sem saber escrever, sem ter o que dizer. Agora, esse livro é maravilhoso e é surpreendente e é difícil de escrever. O Zé Paulo observa que eles são 3 livros em um, eu concordo, porque ele tem, a rigor, 3 partes. São artigos que o Marcelo Navarro publicou na imprensa local, que você vê, não repercute, né? O que saiu no Diário de Pernambuco? A gente não sabe aqui, que vergonha, né? É. E são ótimos artigos. Sabe o que é? Uma pessoa com uma cabeça admiravelmente construída, pensando. Não tem assunto pequeno para ele. Ele escreve sobre tudo. Ele escreve sobre o nome dos prédios. Ele escreve sobre a toga, porque a toga é preta. Ele escreve, eu juro, é um artigo interessantíssimo sobre a toga dos juízes. Porque quando a pessoa tem conteúdo intelectual, ela tem o que dizer. E ele tem uma curiosidade daquelas ótimas, malsãs, sabe, que levam para todos os lados. O que ele entende de música clássica. Ele tem um artigo aqui sobre as trilhas dos filmes, que é para onde ele acha que a verdadeira música erudita foi. Ele acha que os grandes compositores, que antigamente seriam os Beethoven, os Mozart da sala de concerto, hoje compõem trilhas sonoras para os filmes. E ele vai citando. Esse artigo é praticamente uma elencagem de nomes e de trilhas, e você diz, espantoso, é isso mesmo. É espantoso. Então, tem esses artigos que são excelentes, e eu vou dizer o seguinte, é aquela coisa, você está vendo esse livro enorme, você está lendo esse livro sério, é um livro muito bonito, né? Achei muito bem feita essa capa. É difícil você fazer uma capa limpa assim, mas com uma boa tipologia, uma boa diagramação. Em geral, o povo erra muito nisso, né? Uhum. Mas aqui a editora acertou muito. Você pega esse livro sério, e você não pensa que você vai ter uma leitura agradabilíssima de noite antes de dormir, mas tem, porque ele de repente tem esses pequenos artigos de 2, 3 páginas, que são aquela leitura que você lê com prazer enorme. Aí nós temos o segundo livro, que eu acho, o Zé Paulo acha, e eu também acho, merecia uma publicação separada. Ele fez um dicionário de A a Z de citações de Guimarães Rosa. Olha. O que mais me espanta nesse livro, aliás, é quanto ele já leu, como ele leu, o que ele tirou da leitura dele, o que ele trouxe. Eu vou voltar ainda à primeira parte, porque tem uma coisa que me comoveu muito nessa primeira parte, que é ele contando da época em que se declamavam poesias, que a gente viveu ainda, não sei você. Sim. Mas
Eu me lembro disso, do meu pai declamando, das pessoas sabendo longos poemas de cor, e como essa arte desapareceu, esse me tocou muito profundamente. Mas, enfim, mas aí tem esse dicionário do Guimarães Rosa, que é precioso, precioso. Dá vontade até de desmontar o livro e mandar fazer encadernações separadas, sabe? E aí ele tem uma parte de ensaios sobre música e poesia. Aqui já são ensaios acadêmicos quase, porque tem citações, não são escritos à moda acadêmica, porque eu acho a moda acadêmica uma coisa... no Brasil horrível. Pedante e feita para manter distância das pessoas, extingue qualquer criatividade das pessoas, porque você tem que escrever assim, assado, você tem que piorar o artigo que você escreveu bem para virar um artigo acadêmico. Então, eu só digo acadêmico por causa do rigor formal e das citações e da disciplina que eles têm. Bom, ele é um tradutor extraordinário quando ele fala de poesia, que ele traduz poemas aqui de uma forma exemplar. E esses ensaios dele sobre música e sobre poesia são extraordinários. A bibliografia é o máximo. Então, eu vou te dizer que há juízes em Berlim, viu? Ah, que bonita. Há juízes em Berlim. Ainda há juízes em Berlim. Essa é uma frase lindíssima. E olha, eu estou muito orgulhosa de ser amiga do ministro Ribeiro Dantas. Ah, que barato. Que homenagem bonita, Cora. Mas estou mesmo. Que a coisa diz assim, é meu amigo, viu, gente? Ó, esse moço que escreveu isso aqui, conheço. Muito bom. Cora... Está aqui, gente. Tem na Amazon, viu? Aliás, vou avisar para vocês. Está aqui de novo. Vocês anotem. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. A Confissão na Literatura e Outras Confissões Publicáveis. Da editora Noesis. Ó, livrão. Muito bom. Cora, nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta. Então, até quinta-feira. Você já deve ter visto, né? A publicidade de bets estampada nas transmissões da Copa, no streaming, nas grandes emissões. É por toda parte, gente. Aqui não. Nosso jornalismo não fica do lado de quem lucra em cima das suas costas. Não desse jeito. E isso só se sustenta porque tem o meio premium. Você que nos apoia e acredita que precisamos pensar política e noticiário fora da polarização. Que precisamos voltar a conversar, que nem tudo tá perdido. E olha, é o que você garante assinando o plano premium do Meio. A pesquisa Meio Ideia em primeira mão. 2 newsletters especiais. O Meio Político e edição de sábado, direto na caixa de entrada, semanalmente. Além, claro, do acervo completo de séries e documentários originais no streaming, só por R$15 por mês. Vem ser premium.